Oi, meu nome é Antônio Suxberger e estamos falando de tópicos avançados de metodologia jurídica para teses de doutorado no nosso programa de Direito e Políticas Públicas. Nesse último vídeo, quero problematizar com vocês as distintas dimensões que o direito tem exercitado nas investigações que tocam, por exemplo, as problematizações e conformações dos novos papéis outorgados a essas temáticas que são levadas ao sistema de justiça. Nosso programa, de uma maneira geral, ele tem problematizado, seja as funções dos órgãos de controle de uma maneira geral, como tribunais de contas, visualizado ou dado visibilidade às novas conformações que o Poder Judiciário tem assumido, ou instituições como Defensoria Pública, Ministério Público, a própria Advocacia e outras tantas mais, no exercício de papéis que não lhe foram tradicionalmente outorgados, mas que foram paulatinamente assumidos justamente pela preocupação de construir novas propostas e alternativas no enfrentamento de políticas públicas. De uma maneira conclusiva, quero trazer para vocês a eventual contribuição que a legística possa trazer nos recortes temáticos das teses de doutorado. Peço atenção para esse quadro aqui elaborado pela professora Fabiana Soares a partir de uma produção de um professor francês chamado Charlie Albert Morin, quando ele discute aqui o papel que o direito se coloca em contraste com aquele papel chamado da legística, ou seja, a arte de bem produzir preceitos normativos com vistas à abordagem de problemas públicos. Vejam vocês como é que essa temática pode guardar problematização e proximidade com as teses de doutorado, quando usualmente dentro do direito, ou dogmaticamente falando, produzimos temáticas que têm muito mais que ver com uma racionalidade baseada na lógica, ao passo que quando falamos de legística, falamos de uma racionalidade gerencial, ou seja, que se ocupe com a preocupação dos objetivos e meios. O critério aqui produzido dentro da legística é um critério de eficácia, saber se as alternativas e propostas que nós construímos serão hábeis a alcançar aquelas metas e os objetivos previamente estabelecidos para a ação pública. No julgamento estritamente do direito e da dogmática, a preocupação de eficácia é colocada em segundo plano. No julgamento do direito, a preocupação é de conformidade com estándares, padrões ou pontos e princípios jurídicos de uma maneira geral. Já quando falamos dos parâmetros de controle, o controle próprio realizado pelo direito e pela dogmática é um controle jurisdicional de conformidade. Na legística, nós falamos de avaliações de políticas públicas por órgãos que guardam característica político-administrativa. Por fim, o funcionamento dessa temática do direito, ela tem um funcionamento situado dentro de uma preocupação dogmática jurídica linear, ao passo que na legística nós temos uma preocupação de sistematicidade. Como é que as soluções que adotamos vão se situar dentro de uma expectativa mais ampla, dentro do espectro mais amplo de funcionamento de interações estatais. As tônicas e os sentidos de aplicação desses preceitos, quando falamos do direito, é uma tônica unicamente de aplicação. Quando nós falamos de legística, a preocupação igualmente se situa para a criação, mas e também a aplicação dessas normas. Faço aqui um alerta. Todas essas novas dimensões e conformações, sejam para criticá-las ou seja para enaltecê-las em relação ao judiciário, e o seu papel ativo na criação de novas alternativas, nada mais é do que um passeio entre essas distintas composições do papel que o direito exercita, seja no campo da dogmática, seja no campo da própria legística. Um ponto aqui de provocação que eu falo é que, se as soluções e propostas que as teses de doutorado trarão têm uma preocupação de interação com a realidade social e não uma produção isolada, abstratamente fixada, de maneira insulada dentro do plano jurídico, parece claro que toda tese de doutorado produzida dentro do direito tem algum tipo de componente ou conteúdo de legística. E essa preocupação legística nada mais é do que uma preocupação própria de políticas públicas. Então, vejam que é possível sim vincular toda e qualquer investigação a partir do que seja essa contribuição a respeito dos preceitos que serão ali problematizados e, ao fim, discutidos. Se o direito tem uma característica deontológica, prescritiva, de conformação da realidade, é a legística que afirma o caráter pragmático que essas soluções igualmente têm.
e não há hoje investigação doutoral que não tenha uma preocupação minimamente situada, digamos assim, com os pés no chão, para que as proposições ali desenvolvidas ao longo de muita pesquisa e muito custo tenham a aptidão de impactar na realidade. Falamos da abordagem de problemas públicos justamente na medida em que damos visibilidade às temáticas que até então não foram assim visualizadas. Esse é o papel da tese de doutorado. Colocamos em xeque os critérios adotados para a abordagem do problema até então. É por isso que nós fazemos a apreciação do estado da arte das coisas naqueles pontos que delimitamos como os temas das nossas teses doutorais e, ao fim, propomos alternativas, instrumentos, mecanismos de transformação daquela realidade. As teses de doutorado, na medida em que delas se reclama ou se espera algum tipo de ineditismo, não por trazer algum novo conceito, mas muitas das vezes por dar sentidos distintos informados pela problematização eleita pelo orientando, elas guardam algum tipo de preocupação propositiva e, portanto, essa preocupação situada num campo de interação, de preocupação pragmática, de uma leitura sistemática, de uma possibilidade de, gerencialmente falando, os objetivos atenderem ou responderem aos meios indicados pelo direito no enfrentamento dos problemas públicos. Essa preocupação, portanto, não é exatamente uma orientação no sentido da delimitação ou do recorte temático das teses de doutorado, mas uma atenção a que os nossos doutorandos tenham na medida em que os problemas por eles eleitos na condução dessa investigação sejam igualmente visualizados de modo a guardar aderência ao programa e, enfim, atender essa preocupação de que produzamos trabalhos jurídicos dentro de uma perspectiva social aplicada, ou seja, com a aptidão de impactar nos problemas públicos que elegemos para as nossas investigações. Muito obrigado e boa sorte com o seu trabalho doutoral.